Olá pessoal, me chamo Renato, estou aqui na série de 3 vídeos para a coordenação da ABAN. Esse é o vídeo 2, nele nós vamos conversar um pouquinho sobre tempo de ousadia. Bom, é importante primeiro dizer que toda crise separa os adultos dos meninos. Ou seja, a crise é sempre um filtro que separa quem é maduro e está preparado para enfrentar aquela realidade dos iniciantes, daqueles que se apavoram e travam diante do novo. Então a crise ela filtra quem consegue lidar com o novo e quem não consegue. Ela abre espaço, e aí é muito interessante, atenção para isso. A crise abre espaço para fazer aquilo que em condições normais não seria feito. A crise permite a exceção, ela estimula a ousadia. Vou te dar exemplo da exceção, né? Eu vejo vários cursos que não aceitavam de jeito nenhum o ensino à distância e tiveram que aceitar nesse momento. Eu vejo regras para a liberação de vacinas serem repensadas. Ou seja, a crise ela abre a condição da exceção. Ela abre a possibilidade das pessoas aceitarem coisas que elas não aceitariam. E justamente aí surge o novo, aí surge o melhor, aí surge o avanço tecnológico, a tecnologia social, aí surge o avanço nos relacionamentos. Então é muito importante estar atento para isso. O tempo de exceção que permite a ousadia. Por isso eu digo, é hora de ousar. É hora de fazer aquilo que no dia a dia você não teria coragem. É hora de gastar as cartas que você guarda na manga. A crise vai passar. Isso, quando entra numa crise, a gente sempre tem que pensar isso. Né? Junto com aquele susto do novo, pensar o seguinte: a crise vai passar e terá sucesso depois dela aqueles que, mesmo ainda no meio do caos, já se esforçam para entender e enxergar o que teremos depois. Compreende isso? Esse é o esforço que a gente tem que fazer. E justamente nesse momento. Porque toda crise tem início, meio e fim. Né? Eu acredito que nós já estamos no meio e passando do meio. Ou seja, é muito provável que em 2022 a gente já consiga ter mais clara a realidade pós-crise. Tá? É muito provável, isso é difícil de dizer, mas pelo ritmo que as coisas vão. Por isso, então, o ano passado foi o início do susto, da adaptação, mas 2021 a gente já entende melhor os impactos da crise. Já dá para entender melhor o que ela causou e se adaptar a isso e se preparar para o que vem depois. Tá? Então, quem primeiro se preparar para o mundo que nós teremos em 2022 ou 2023, sairá dele mais forte. Lembrando que no nosso caso, 2022 é quando a gente vive as nossas bodas. Por isso, é hora de correr risco. Escuta isso. É hora de correr risco. É hora de fazer investimentos. É hora de ousadia nos projetos da ABAN. Por isso eu termino esse vídeo com algumas perguntas. O que seu projeto pode fazer para se fortalecer nesse tempo de desafios? Quais os caminhos malucos que você ainda não pensou? É hora de sair da caixa. Quais são aquelas coisas, porque eu gosto muito disso, né? Eu, quando estou fazendo a minha reflexão sobre os projetos, eu penso assim, o que eu ainda não tive coragem de pensar? Deixa eu ter coragem de pensar o maluco, o impossível, porque é justamente daí que surgem caminhos. O que fazer para aproveitar as oportunidades do momento? Sim, a crise traz oportunidades. Infelizmente, nós não gostaríamos que essas oportunidades viessem de uma crise, mas toda crise traz oportunidades. Infelizmente, até quando a gente analisa o maior mal da humanidade, que são as guerras, quando a gente analisa a nível tecnológico, elas trazem muitas oportunidades, infelizmente. Né? Eu até preferia não ter acesso às oportunidades e não ter as guerras. Mas nós não estamos falando de uma guerra aqui. Nós estamos falando de algo que realmente não poderia ter acontecido, mas traz oportunidades sociais e ambientais. E a gente precisa aproveitá-las. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.